E aí, vamos tomar um café? Bom, e o assunto de hoje é a capa da revista Veja, que está estampando aí uma matéria a qual eu não li ainda, que trata ali de um assessor que acompanha a família Bolsonaro há mais de 20 anos, participou lá do gabinete e revela ali os esquemas de rachadinha que existiram em todos os gabinetes, né, dos parlamentares, inclusive do próprio presidente Bolsonaro, quando deputado. Bom, ele fala ali em um determinado momento, inclusive na chamada, que o presidente não sabia, que ele delegava isso para outras pessoas, mas na verdade o deputado é o ordenador de despesa do gabinete, o fato dele saber ou não saber é irrelevante. Ele que faz lá o empenho, ele que assina e a responsabilidade é dele. Bom, isso é um crime de peculato, né? A gente está tendo ali o mau uso do dinheiro público. Eu considero um desvio de finalidade. Mas é explicável também, não justificável, mas vamos explicar o que é isso. Bom, existe muita verba dentro dos gabinetes, é muito dinheiro. E existe uma regra para que ele seja usado ali em apoio ao mandato. Só que, como o parlamentar gosta de fazer regra para os outros, eles mesmos não gostam de cumprir regra nenhuma, eles arrumam algum subterfúgio para que esse dinheiro vá para outros fins do que aqueles previstos, até pela própria normativa. Então, por exemplo, é o caso de você pegar, fazer a rachadinha do dinheiro, botar o dinheiro no bolso para pagar uma despesa pessoal, para fazer um caixa de campanha, para contratar um cabo eleitoral lá na sua base, pega lá muitas vezes nota de despesa que tem lá o ressarcimento, né? Então apresentam notas frias, retiram dinheiro. São raros os parlamentares, a se destacar o Novo, né, que age com o conjunto, que devolve aí milhões todos os anos de dinheiro não utilizado dessas verbas de gabinete. E é óbvio que tem algum ou outro parlamentar de diversos partidos que também tem caráter, tem hombridade e faz isso. Mas não é o caso da grande maioria. E se você olhar muito bem o perfil da nossa população, muita gente, se tiver uma proposta de participar de um esquema desse, não pensaria duas vezes, mergulharia num esquema desse certamente. Bom, a gente vê isso inclusive até nas intenções de voto que a gente tem aí do candidato do ex-presidiário, né? Pessoa, um criminoso que está aí liberado pelo Supremo Tribunal Federal exatamente para enfrentar o atual governo. Bom, esse pecado o presidente vai ter que responder por ele, é um dos pecados do poder, o poder corrompe. Né? Não tem como ele realmente responder um processo agora, porque isso ocorreu no passado, antes dele assumir o mandato, e a Constituição não permite que isso faça. Mas, obviamente, que vai ter consequências, né, vamos dizer, repercussões negativas, inclusive em ano eleitoral. Mas eu gostaria, assim, de dizer a vocês, né, o que me parece muito óbvio. É lógico que ali tem um erro, tem um pecado, tem um crime, né, um crime de menor potencial ofensivo, na minha opinião, mas o outro lado, né, que exatamente está lutando para retornar ao poder, esses sim são de verdadeiros genocidas, pessoas assim que desviaram bilhões da saúde, que quebraram fundos de pensão, que criaram esquemas internacionais de desvio de verba, que deixaram o país numa situação de miséria, que fecharam postos de trabalho aos milhões, fizeram uma inflação que hoje se compara à inflação da pandemia sem ter pandemia nenhuma. Né? Foi um governo que foi um desastre absoluto e são formados assim por aquelas quadrilhas, né, de sindicais e tal, aquilo que meio se assemelha à história americana ali da década de 20, 30, aqueles gangsters assim que vão se organizando e vão tomando o poder. É contra esse tipo de gente que hoje esse governo, de certa forma, lutou e luta e não está deixando espaço para que essas quadrilhas se articulem, mas elas estão ávidas para chegar de novo no poder e realmente atacar os cofres públicos como se não houvesse um amanhã. E eles são coordenados aí por um chefe de quadrilha, realmente, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o grande, vamos dizer, articulador, né? Foi o grande cérebro dessa, vamos dizer assim, dessa pilhagem que o Brasil sofreu, né? Inclusive muitos bilhões foram recuperados, tem gente sendo condenada fora do país, uma vergonha. A Petrobras teve que pagar uma multa internacional que só conseguiu pagar recentemente, a coisa de alguns meses atrás, que conseguiu quitar lá com a justiça americana. Quer dizer, todo tipo de bandalheira aconteceu, só que as pessoas, por uma certa antipatia ao presidente, e que realmente ele, às vezes, ele parece que gosta de ser antipático e de falar até demais, mas a verdade é que no momento que todos nós estávamos sofrendo ameaças de liberdade, não foram os libertários organizados, não foram os liberais, não foram o pessoal, os fabianos e tal, que foram defender a nossa liberdade. A gente viu mesmo, foram os bolsonaristas. Bolsonaro está lá
lutando pela liberdade do cidadão, quer dizer, gritando contra essa violência e essa falta de senso que foi essa pandemia e que nós estamos assistindo a todos os dias aí, como é que as coisas não fecham, né? E essa campanha de destruição do país, enfim. É nisso que a gente está, é essa a balança que a gente vai ter que medir. Lembrando que nem sempre a gente vota no melhor candidato, mas sim a gente vota no menos pior. E a verdade é que hoje, para lutar contra essas quadrilhas, não é qualquer um que pode fazê-lo. Então, é por isso que hoje, mesmo com essa notícia, eu ainda acredito que o Brasil, com este governo, está no caminho certo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.